Vamos então à nossa segunda parte do estudo das nossas cadeias carbônicas, do nosso carbono, né? Na última aula, na última videoaula da introdução número um, né? Parte um. Essa aqui é a parte 2. A gente terminou aqui nessa pequena tabelinha aqui mostrando como eu posso representar, né, as cadeias carbônicas, né? Só relembrando, né, a forma molecular diz quantos elementos químicos eu tenho, né, na minha cadeia carbônica. A forma estrutural mostra como os carbonos estão ligados aos outros elementos químicos, né? A condensada, eu vou pegar aqueles outros elementos que estão com carbono e vou juntá-los, né, para não precisar ficar demonstrando eles de maneira explodida, vamos dizer assim, né? E a simplificada que eu acabo ah, subtendendo, né, que cada pontinho desse aqui é um carbono e que ele precisa quatro ligações, né, para se ficar estável. Então, se aqui ele só tem uma, ele vai precisar de mais três, né? Aqui tem duas, vai precisar de duas, aqui também de duas, aqui de três. Para que se alguém ainda tiver alguma duvidazinha, né, naquela primeira parte, assiste então a primeira videoaula lá, né? Tá bem explicadinho ali essa parte do detalhe. Aqui então nós vamos fazer dois exercícios exemplos aqui, né? Que depois eu vou deixar disponibilizado no plano de aula alguns exercícios para vocês fazerem, daí sim, né? Fazendo caderno com as respostas para depois eu vou colocar lá aquele tópico lá de atividades a devolver no primeiro trimestre a, a atividade para vocês devolverem, né? Eu vou atribuir para vocês essa atividade para vocês me devolverem, ok? Os exercícios, né? Aqui, como eu tenho exemplos, né? Vamos passar para o primeiro exemplo aqui, que é o éter dietílico, né? A ordem do exercício diz assim, né? Vai ser a mesma depois do outro lá, dê a fórmula molecular condensada e simplificada. Eu parti aqui da estrutural, porque se eu for partir aqui da molecular, né, ou da condensada, complica um pouco porque recém é o início, né? Depois, claro que a gente vai, dentro do nosso estudo, a gente vai variar daí, né? Eu vou usar de repente a fórmula molecular, vocês vão ter que montar as outras três, certo? Então aqui eu já pré-determinei para vocês, para facilitar o raciocínio, né? A fórmula estrutural. Então, falta vocês colocarem a molecular, a condensada, a simplificada. Como isso aqui é um exercício exemplo, né? Eu vou explicar e resolver ele. Os outros exercícios que eu vou deixar para vocês no plano de aula, que vai estar disponível depois para vocês me devolverem, né? Eu vou também utilizar as fórmulas estruturais no primeiro momento e eu sempre coloco uma questãozinha de desafio, né? Nessa questão de desafio eu vou colocar então não a fórmula estrutural, outro tipo, né, de representação para vocês me colocarem ela. Então aqui, como eu tenho aqui o éter dietílico, eu já disse, vou repetir, não se preocupe ainda com esses nomes, né? Depois, quando a gente entrar nas funções orgânicas, a gente vai ver por que que ele tem esse nome, dietílico, né? E é o éter, tá? Então a gente vai trabalhar, é do grupo funcional éter, né? A gente vai trabalhar com eles mais detalhadamente. Então, para mim, da forma molecular aqui, né? Desse éter dietílico que está na forma estrutura. O que que eu tenho que fazer na molecular? É somar os números de elementos químicos que tem e colocar numa única fórmula, né? Então, eu olhando aqui, né, quantos carbonos, aí independente se é da cadeia carbônica ou não, né? Nesse caso aqui, todos os carbonos são, né? Se é ou não da cadeia carbônica, eu tenho que somar o número de elementos químicos que aparece nessa estrutura, né? Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro carbonos, né? Eu vou já adiantar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. C4, então, é a forma molecular. Eu simplesmente vou dizer quantos elementos químicos tem, né? Aqui, quantos hidrogênios? Eu tenho 3, 4, 5, 8, 9, 10. Tenho 10 hidrogênios. Tá aqui. E aqui eu tenho um oxigênio, né? Tá no meio aqui, separando a cadeia carbônica. Daqui a pouco eu vou explicar que ele tem um nomezinho específico ali, né? Esse elemento químico oxigênio. Então, a forma molecular, né, do éter dietílico é C4H10O, certo? É o número de elementos químicos, as quantidades que tem representadas na forma molecular, já conhecida de vocês lá do primeiro ano, a gente já trabalhou com a molecular, né?
A condensada aqui, como é que eu vou representar aqui a condensada, né? Aqui vocês já viram que podia ter aparecido aqui 13 hidrogênios, aqui com esse carbono aqui também 13 hidrogênios. Não estaria errada a forma estrutural. Mas eu já falei isso na aula anterior para vocês, né? As representações vocês vão ver que varia muito. Eles misturam, né, a forma estrutural com a condensada. Às vezes, junto com a estrutural tem um a outro, uma ramificação simplificada, né? Então, isso é variável, né? Então, a fórmula condensada, né, juntando aqui, né, aqui já estava junto, mas aqui eu tenho dois hidrogênios, então eu juntei os dois aqui, continua aquele oxigênio separando aqui os carbonos, né? Aqui eu tenho esses dois hidrogênios se juntaram com ele, aqui os três hidrogênios já estavam pronto. Aqui eu representei porque normalmente vocês vão encontrar isso aqui nos livros, H3C, já falei na última aula, né, que é para facilitar a visão de que esse carbono está ligado com esse, né? Essa é a verdade, certo? Então aqui eu só junto aqui nesse caso aqui, como eu só tenho carbonos, hidrogênios e um oxigênio, né? Eu junto os hidrogênios e deixo o oxigênio separado, respeitando sempre essa estrutura, essa linha aqui, né? Tenho aqui o primeiro carbono, o segundo, o oxigênio interrompendo a sequência, né? Aqui outro carbono, aqui outro carbono, tá? Sempre respeitando essa ordem, não posso mudar da ordem. E a simplificada, né? Como é que eu vou chegar na simplificada aqui? Né? Muito simples. Eu tenho que representar o oxigênio não tem, não é carbono e não é hidrogênio. Toda vez que tiver um elemento químico dentro da minha cadeia carbônica que não seja o carbono ou o hidrogênio, eu tenho que destacar ele aqui. Fica aqui, né? Parece o esqueminha desenho de uma ave, né? Em pleno voo, não é mesmo? Então o oxigênio fica aqui. Aqui então eu tenho o oxigênio com as duas ligações que ele precisa, né, para ficar estabilizado. Aqui um carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono. Então eu tenho o oxigênio com dois carbonos do lado e dois carbonos do outro. É o que está representado aqui. O resto que falta para as quatro ligações do carbono, eu complemento visualmente, mentalmente, né, com hidrogênios. O primeiro tem que ter três, o segundo aqui tem que ter dois, esse outro aqui, o terceiro tem que ter dois, e esse último aqui tem que ter três. Né? Eu visualizo isso, falta para quatro ligações, quantos hidrogênios tem que estar ali. Quando não for hidrogênio, for qualquer outro elemento químico, oxigênio, enxofre, nitrogênio, ele tem que ser destacado aqui, certo? Vamos ao segundo exemplo aqui, o ciclopropano. Está aqui o ciclopropano. A gente já vai ver que depois, quando estudar os tipos de cadeia, que é uma cadeia fechada, né? Ele forma um desenho fechadinho, cíclico. Depois a gente fala um pouquinho, por isso que o nome é ciclopropano, né? Também depois vamos ver esses nomes. Mesma ordem do exercício anterior, dei a forma molecular condensada e simplificada, né? Aqui eu estou partindo da estrutural. Para mim ter então a molecular, né? O que eu vou precisar fazer? Vou contar os carbonos. Tem três carbonos. Quantos hidrogênios? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Então, C3H6. Essa é a fórmula molecular. Eu junto os elementos químicos, só coloco a quantidade deles na posição do índice. Lembro da revisão lá das reações químicas que a gente fez no início do ano, né? Então eu coloco o índice é nada mais nada menos que o número de elementos químicos que forma a fórmula molecular, né? Na condensada, então, né, eu vou juntar esses hidrogênios nesses carbonos, né? Então vai ficar H2, H2, H2. Aqui é a mesma coisa, né? H2C, CH2. Normalmente aqui fica mais claro, né, por que o hidrogênio vai na frente aqui. Aí mostra que esses três carbonos estão ligados entre si, formando uma cadeia fechada, né? Então aí fica mais visual, né? Se eu botar esse CH2 aqui no lado direito do carbono, parece que ele interrompe, né, a cadeia. Na verdade, não, né? Certo? Por essa razão fica mais visual, né? Mais facilmente identificado. E a simplificada, barbada, né? Simplificada, como eu só tenho carbonos e hidrogênios aqui, vai formar um triângulo, né? Onde é que eu tenho aqui três carbonos interligados entre si, cada um deles tem duas ligações, então precisa mais dois hidrogênios para ficar com as quatro ligações. Barbadinha, né? Depois, então, eu vou disponibilizar ali no plano de aula mais alguns exercícios nessa mesma linha aqui para vocês fazerem, né? Considerando a representação, né, das estruturas do carbono, das cadeias carbônicas. Seguindo, então, já estamos indo para o finalmente, né? A gente pode classificar dentro da cadeia carbônica também os átomos, né? Também vou deixar junto, né, num exercício só para vocês fazerem a classificação dos carbonos. Como é que acontece isso, né? Aqui eu tenho, então, uma cadeia carbônica, tem as ramificações, né?
Por enquanto, a gente ainda não falou muito sobre isso, mas vamos já já falar disso aí. Então, vamos classificar o carbono, aqui é o carbono, né, de acordo com a posição que ele ocupa ali, certo? Carbono primário, isso aqui é barbadinha, né, não tem muito. O que que é o carbono primário? Ele só está ligado a um outro átomo de carbono. Esse carbono aqui, ele está ligado só com esse está ligado só com esse, né? Então, quando eu tiver um carbono na condição que está ligado apenas com outro carbono, né, ó, esse aqui, certo? Esse aqui também, ele não tem mais de um carbono ligado, né? Ele vai ser o carbono primário, né? Só ligado a um carbono. Sempre carbono. Se for um outro elemento químico que não seja carbono, ele não entra nessa classificação ali de carbono, né? E aqui também. Tem mais algum carbono primário aqui ligado a um só? Não, né? Então agora então a gente parte para o segundo tipo de carbono, que é o carbono secundário. Ele está ligado a dois outros carbonos, né? Ó, cuidado, esse aqui está ligado a dois carbonos e não, né? Está ligado com esse, com esse e com esse. Então, esse aqui, não muito mais ainda, né? Está ligado com quatro. Esse aqui, ele está ligado com esse e está ligado com esse, né? Certo? Então, ali nós temos um carbono secundário. Ele está ligado com dois carbonos. Ele não conta, só conta aqueles que ele está ligado, certo? Então, esse carbono aqui está ligado com esse e está ligado com esse, certo? Essa é a ideia da coisa. E o carbono terciário está ligado a três outros carbonos, né? Aqui antes já comecei por ele, né? Esse carbono aqui ele está ligado com esse, com esse e com esse. Três carbonos. Não conta ele, tá? Conta os carbonos que ele está ligado, né? Então esse aqui é o carbono terciário. E finalmente, né, o carbono quaternário. Só vou ter isso, né? Que o carbono só precisa de quatro ligações. Eu nunca vou ter um carbono com cinco ligações. Quando houver, está errado, né? Então, esse aqui que está ligado com um, dois, três, quatro. Então, ele está ligado com quatro. Então, ele é o quaternário, certo? Está ligado com quatro outros átomos, ok? E para encerrar, para tirar a curiosidade de vocês, né? Aquele oxigênio daquele exercício que a gente fez ali, que ele está interrompendo a cadeia carbônica, né? Ele faz com que fiquem dois carbonos do lado e dois do outro, é chamado de heteroátomo. Os mais comuns são oxigênio e nitrogênio, mas pode aparecer outros aí, mas normalmente vai ser ou oxigênio ou nitrogênio, ok? Vamos ficando por aqui então, nessa parte 2 dessa aula, segunda aula assíncrona, né? Ficar disponível aqui no meu canal do YouTube. E aí, qualquer dúvida, né? Vocês assistem várias vezes, anotem se não conseguirem dirimir a dúvida, né? E façam os exercícios que eu vou disponibilizar para vocês no plano de aula lá no nosso Google Classroom, ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu.